Olá, vamos embarcar agora numa análise profunda sobre o fascinante trabalho Como as Emoções São Criadas. O objetivo hoje é mudar completamente aquela nossa visão tradicional sobre os sentimentos humanos e investigar a vida secreta que acontece dentro de cada um de nós. É hora de desaprender o que o senso comum nos ensinou a vida inteira sobre as emoções. Para começar já com bastante impacto, é preciso entender algo fundamental. A experiência da emoção é altamente individualizada, neurobiologicamente idiosincrática e inseparável da cognição. O que isso significa na prática? Essa constatação poderosa simplesmente destrói a ilusão de que as emoções são reações universais e automáticas gravadas nos nossos genes. Na verdade, a ciência moderna estabelece que o cérebro humano constrói cada emoção individualmente, momento a momento. A nossa jornada hoje vai passar por 5 pontos centrais: a revolução das emoções, a base do sentimento, o orçamento do corpo, a máquina de previsões e, por fim, a construção da realidade. Vamos direto ao primeiro ponto. Ponto 1. A revolução das emoções, a grande mudança de paradigma. Por décadas, a ciência operou sob a premissa de que as emoções moravam em partes bem distintas do cérebro e eram reações incontroláveis ao mundo exterior. Uma visão clássica que sugeria que éramos apenas reféns do que sentíamos. Mas a neurociência moderna virou esse jogo. Em vez de reações passivas inatas, as emoções são construídas ativamente. Elas nascem no momento presente, geradas por sistemas centrais que interagem de forma dinâmica por todo o cérebro. Não somos receptáculos passivos, mas sim os construtores das nossas próprias experiências. O que nos leva ao ponto 2. A base do sentimento, o ingrediente principal. E é que chegamos ao grande foco dessa nossa análise: a interocepção. Basicamente, a interocepção é a maneira como o nosso cérebro representa e monitora o tumulto contínuo das sensações dos nossos órgãos internos, desde o sangue sendo bombeado até a digestão dos alimentos. É fundamental entender isso. Todo sentimento que vivenciamos baseia-se primordialmente no processamento subconsciente destas sensações físicas internas. É a origem biológica de absolutamente tudo o que sentimos. Como esse rastreamento biológico não para nunca, ele gera um fluxo constante de sensações, variando de algo muito agradável a uma agitação enorme. Dependendo de como o corpo está operando, isso pode ser sentido como um murmúrio calmo de um riacho tranquilo. Mas em outros momentos, pode parecer um rio furioso e avassalador de agitação interna. Só que, olha só, a interocepção sozinha não é uma emoção completa. É muito mais útil encará-la como os ingredientes primários. É como fazer um pão. Assim como a farinha e a água são as necessidades brutas e fundamentais para assar um pão, a interocepção fornece aquela massa básica sobre a qual as emoções complexas serão, posteriormente, assadas pela nossa mente. Ponto 3. O orçamento do corpo, o nosso livro-caixa metabólico. Tudo isso levanta uma questão lógica. Por que o cérebro gasta tanta energia rastreando esse turbilhão interno o tempo todo? A resposta é incrivelmente prática. Ele faz isso para gerenciar constantemente o orçamento de energia do corpo físico. Imaginemos o organismo como uma grande empresa. O cérebro rastreia o fluxo de caixa, níveis de glicose, temperatura, batimentos cardíacos. Aqueles sentimentos afetivos simples, como uma onda de prazer ou uma pontada de angústia, não têm nada de místico. Eles são apenas resumos financeiros. Eles indicam se o orçamento do corpo está com saldo positivo ou se está desesperadamente a descoberto, pedindo um depósito metabólico urgente, como comida, água ou descanso. Ponto 4. A máquina de previsões, antecipando as necessidades. Acontece que um bom gerente financeiro não espera a conta zerar para agir, certo? Da mesma forma, o cérebro não espera o orçamento esvaziar. Ele depende fortemente de uma rede preditiva para manter o organismo vivo e funcionando de forma eficiente. Existe uma rede biológica nas regiões corticais que não para de emitir previsões corporais a todo instante. Ela antecipa o que o corpo vai precisar no minuto seguinte e testa essas suposições contra os sinais sensoriais que chegam dos órgãos. Esse ciclo de previsão é uma dança intrincada. A mente prevê a necessidade de acelerar o coração, prevê como isso vai ser sentido internamente e depois compara com a realidade física imediata para criar a sensação final. E o mais impressionante, esse processo todo mostra como o cérebro cria sensações corporais intensas mesmo quando a gente está descansando no sofá, completamente imóvel, apenas antecipando o evento. O que nos traz ao nosso último ponto. Ponto 5. A construção da realidade, os arquitetos da experiência. É aqui que tudo se conecta de um jeito quase inacreditável. O ciclo de previsão é tão rápido e poderoso que muitas vezes ele literalmente atropela e substitui os estímulos vindos do mundo exterior.
A nossa percepção não é uma janela transparente para o mundo. O cérebro só se importa com o que pode impactar o seu orçamento corporal, o chamado nicho afetivo. Ele usa a interocepção para filtrar ativamente e construir a realidade externa que experimentamos. Nossos sentimentos internos moldam o ambiente externo. Uma consequência assustadora disso diz respeito à dor física. Se o orçamento do corpo estiver severamente descalibrado, seja por estresse crônico ou falta crônica de sono, o cérebro é perfeitamente capaz de construir uma dor física real, através das suas próprias previsões interoceptivas, mesmo na completa ausência de qualquer dano real nos tecidos. A dor é real, dói de verdade, mas o mecanismo é puramente uma previsão e não uma reação ao machucado. Então, resumindo a história, para sobreviver em um mundo tão complexo, o cérebro pega todas essas sensações interoceptivas cruas e ambíguas, aquela nossa farinha com água primordial, e aplica a elas conceitos aprendidos no passado. É neste momento exato que a gente assa o pão final da emoção complexa. O afeto simples vira uma raiva direcionada ou uma alegria eufórica, servindo sempre como uma diretriz biológica para executar ações muito específicas. Entender que os sentimentos são construídos ativamente de dentro para fora é algo profundamente libertador. Isso nos devolve o poder, nos tornando os verdadeiros arquitetos das nossas próprias respostas. E fica uma reflexão final que muda a vida. Se o cérebro constrói a nossa experiência de forma tão autônoma a partir de um livro caixa metabólico, o quanto da nossa realidade nós poderíamos remodelar conscientemente se simplesmente ajustássemos o nosso orçamento interno? Fica o pensamento. Obrigado por acompanhar mais essa análise conosco e continuem questionando o que parece instintivo. Até a próxima!